Agora entrou na área aí nosso amigo querido. Hoje o bate-papo é com o Dr. Bento Lima. Doutor Lima, um abraço. O Dr. Bento Lima está na área. E aí, meu Aí, amigo? tá me ouvindo direitinho, doutor? Tá ótimo. É E isso você, aí. tá me ouvindo bem? Bem, graças a Deus. Eu quero te agradecer por aceitar esse convite, desse bate-papo. Quero que o senhor inicie o bate-papo falando um pouquinho sua história, nos contando um pouquinho sua trajetória de vida. Porque hoje o advogado, o secretário, o cara de sucesso, todo mundo já conhece. Mas Ai, até ai. chegar lá tem uma trajetória de vida. Nos conte um pouquinho, né, que não dá tempo, né? Mas nos conte um pouquinho sua trajetória, sua história, que eu acho que muita gente aí pode se inspirar no senhor, nas suas lutas de vencedor Ai, sempre. ai. Eu, Jebson, sou filho de Maria das Graças, né? Que é uma Sim, professora do ensino hoje fundamental, lá do município de Uruçuca. Começou filha de Guararema. Minha mãe sempre falou pra gente que ela caminhava 7 léguas para ir, 7 léguas para voltar da escola estudando. Aí tornou-se uma normalista naquela época e começou trabalhando na Mucam. Ligação aqui, amigo. imaginei. E é, então ela começou trabalhando na Mucambo, depois começou a dar aula no Sistema Municipal de Ensino de Uruçuca. Nisso, meu pai trabalhava como caminhoneiro e aposentou-se também nessa Sim, profissão, né? E minha mãe, com cerca de 36 anos de idade, ela teve um AVC e ficou como sequela uma deficiência na perna e no braço esquerdo. E sim, por sim. conta disso, ela acabou afastando-se das atividades escolares. Ela era professora nessa época já do estado também. Sim. E somos, né, cinco irmãos. E ela passou a cuidar, né, dos filhos já com essa limitação física. E somos aí esses 5 irmãos, junto com essa mãe e esse pai, lá de Uruçuca, lutamos e graças a Deus, A nossa querida Água Preta. Deus água preta, água preta, água preta de Fernanda. Isso, grande companheiro. Isso. Aí, assim, nós lutamos. Eu sou irmão da professora Mara Ruth, eu acho que você Sim, conhece, sim, sim, demais. professora de diversos cursinhos aqui da região. Sou Sim. irmão de Ana Paula, acho que a Ana Paula foi sua colega na UESC em História. Foi, Acho que foi. vocês formaram juntos, né? É. E meu irmão é Cerqueira Lima, né? É José para Zé, Zé Pimenta para a Sim, família, mas é conhecido como Tenente Cerqueira Lima. Hoje ele está comandando a quinta companhia do 15º Batalhão, na cidade de Itajuípe, Coaraci, Itapitanga. Trabalhou no segundo batalhão aí, no segundo batalhão da 68, sim. da Companhia Militar do Centro da cidade, né? Ali Sim, no sim. centro de abastecimento de Ilhéus durante muito tempo. Desculpe, eu comecei minha vida na EMARC, né? Estudei na EMARC, sou emarquiano, formei em alimentos, estudava de manhã tecnologia de alimentos e à noite contabilidade no SEBU. Fui aluno do professor Ednei na oitava série. Me Que recordo massa. assim claramente de Ednei falando naquela época, né, do movimento do PT. Ele chegava para dar aula com a Sim, estrelinha do PT. Aquilo assim, me apaixonou, me cativou, tanto que eu sou filiado ao PT, né, de Uruçuca. sim. Então,
Fiz a EMARC, à noite fazia técnico de contabilidade no SEMU. Quando terminei a EMARC, dei aula no SEMU, na sétima, oitava e primeiro ano do curso de magistério, História e Geografia. Aquela época, né, era bem aceito isso Tá na boa. época boa. Aí depois entrei na UESC no curso de Economia, fui trabalhar na Mucambo Fábrica 1 de Uruçuca, comecei como auxiliar. Pô, tô contando uma história, tá vindo um bocado de coisa boa, velho, na cabeça. Comecei como auxiliar de produção, ou auxiliar de laboratório com César, depois me tornei analista de laboratório. Santiago, acho que se tiver alguém de Uruçuca aí ouvir isso vai lembrar. Santiago era muito amigo, né? Meu pai e minha mãe, acabei fazendo, me preparando, me tornei encarregado de produção. Aí tive um acidente de moto, cara, aí em Ilhéus, naquela curva do aeroporto. Quase Sim. perco o pé esquerdo, fiquei 2 anos praticamente em cima da cama. Foi um tempo difícil, eu passei por, acho que, 3, 4 cirurgias, muitas Tem um reduções cara aí que para... está te elogiando, que ele é mais ou menos. Será se ele é bom? É o nome dele, ó. Alcântara Pellegrini. Ele está Aí dizendo não que um dos vale, melhores advogados em gestão da Bahia. esse Aí eu vou elogio não vale. aproveitar, só um minutinho, vou aproveitar e saudar os demais amigos que entraram aí. Val Cabral, Jaquinho, Jackson, Ah, que entrou aí também. O nosso amigo, subtenente Gilson Nascimento, que entrou aí também. O advogado Pedro Tavares, assim, um cara também da nossa cidade, nossa região. Forte abraço. Doutor Tavares, deputado estadual da Bahia, Janaína Araújo, um abraço também. A nossa subgerente do SAC entrou aí, ó, Thelminha, um abraço, viu? E a gente vai saudando beleza. aos poucos a galera aí, para dar. Beleleco, o grande Beleleco aí na área. Um abraço a Val Cabral, que também que mandou um abraço. Pode seguir Val agora com o seu Cabral, gente narrativo. boa demais. Pois Entrou é, uma aí galera massa então, aí. Alcântara, meu amigão, Gilson, companheiro de batalha, Janaína, minha Mais uma coisa. esposa, gente É, boa, só gente boa. Então, assim, é, quando eu me recuperei, fui sair da Mucambo, fui trabalhar com minha irmã. A gente abriu um curso, né, de literatura e redação em Itabuna. Fiquei muitos sim. anos com ela. Aí, o curso de economia é um curso que me fascina, mas extremamente difícil. Eu já estava assim no nono semestre, já quase terminando, consegui passar e, graças às ações afirmativas, né, do governo de Lula, de Dilma, consegui uma bolsa na FTC para o curso de Direito. Não podia estar cursando uma faculdade pública e ser bolsista ProUni. Então, Sim. acabei optando em fazer Direito, já com 28 anos de idade. Aí, formei com 33 e comecei a batalha, né, na advocacia. Fui procurador-geral do município de Uruçuca. Trabalhei no escritório do Dr. Harrison Sim. Leite, né, um nome extremamente renomado na É. Bahia, a quem sou muito agradecido, aprendi muito com o Harrison. Aí, estando no escritório, eu fiz a assessoria do município de Una, a assessoria do Fundo Municipal de Saúde de Camaquã e da Câmara de Camaquã. Tive a oportunidade de lecionar a matéria de direito trabalhista e empresarial na Unime. E quando o Mário, né, venceu as eleições, me convidou inicialmente para ser procurador do município e depois me Sim. surpreendeu me convidando para a Secretaria de Administração, que foi um desafio muito Entrou até um grande. secretário aí, ó, grande amigo, Robenilton, forte abraço, viu? Sou fã dele, viu? Rubenilton, gente boa demais, meu colega aí de Grande batalha Robenilton. também, E a está galera que tá enfrentando essa entrando aí, luta. muito obrigado pelo Aí, carinho, viu? cara, aí assumi a Secretaria de Presidente, ó, Administração. me Sim, perdoe, deixa eu voltar um pouquinho, antes de entrar tá. na parte da administração pública. Eu gosto de tirar algumas coisas dos nossos convidados, coisas bem legais que eu acho importante.
nesse momento de luta em escolhas de curso, esse momento que você viveu, muita gente vive. Eu, particularmente, também vivi também. Eu tive que escolher entre dois cursos, uma da particular, outra da pública. O que pesou para você tomar sua decisão, que foi assertiva, né? É tanto que você está onde está. O que é que você deixa para aquelas pessoas que estão passando nesse mesmo momento, principalmente jovens, que estão ainda escolhendo qual caminho vai seguir? Jefferson, assim, eu tenho uma experiência, uma grata experiência com isso, porque a gente trabalhou muito tempo com o pré-vestibular, né, com os alunos que passavam por esse dilema. Sim, Quando eu estava lá na minha juventude, Jefferson, eu sou oriundo de uma escola pública de uma cidade do interior. sim, Não se falava em vestibular. Eu tenho 42 anos de idade. Então, assim, naquela época, a cultura de ir para a universidade não era tão clara e possível como é hoje, depois dos avanços sociais que a gente teve. Então, eu sim. nunca sonhei, assim, sonhava em ser advogado, mas não era algo concreto, né? Como Sim. hoje, acho que ser mais possível. Sei que é difícil, mas é mais possível. Então, assim, quando eu já com 28 anos de idade consegui a Bolsa ProUni, comecei a fazer direito, meu arrependimento é não ter tentado com muita força ou com mais empenho antes, entende? Sim. Então eu digo para quem estiver passando por uma escolha de vida, acredite e continue tentando porque consegue. Eu fui conseguir já com uma certa idade. Talvez se eu tivesse me empenhado e me esforçado mais quando jovem, pudesse ter conseguido. Então, acho que é fé, acreditar, ter força de vontade, empenho e colocar energia naquilo que você deseja. Acho que o caminho é esse. Não há outro, não. Não há outro, não. O jovem estudante, eles às vezes têm algumas dificuldades para não só ingressar na faculdade, mas também continuar. Você tem uma origem humilde, né, a dificuldade para pessoas do interior, chegar na universidade é grande, como você disse, mas ainda se manter. E qual a lição que você deixa para essas pessoas que estão passando por esse momento de ter que se manter em tempos difíceis numa faculdade? Rapaz, Jefferson, quem passou determinadas privações na vida sabe que é difícil você falar apenas em tem que ter fé, tem que ter força, tem que ter foco. São palavras que soam muito vazias para quem está passando a dificuldade. Mas eu tive conversando até com uma pessoa anteontem que sonha, né, em fazer direito. Sim, E eu falei para ela assim, rapaz, o importante é você colocar, pisar na tábua com fé, sabe? Porque sim, ninguém vai vir salvar a gente, Jefferson. A gente que. E eu falo isso com muita tranquilidade com você, que acho que você vem do mesmo lugar que eu, sim. de uma história vencedora, de uma história de quem enfrenta, né, a vida com coragem, cabeça erguida e sem temor, e confiando, sobretudo, em Deus e em você mesmo. Sim. Então, assim, ninguém vai vir salvar a gente, não, Jefferson. Não há salvadores da pátria. A gente precisa agarrar as oportunidades com bastante força, com fé e encarar. Então, eu Sim. digo que se você que está passando uma dificuldade tem uma oportunidade, agarre com bastante energia e não deixe ela passar. Eu vou lembrar aqui de uma Sim, frase que eu vi de Murilo Brito, sim, esposo de sim, Fernanda. No primeiro sim. ano de Um gestão amigão. dela, ele virou para mim, a gente falando, né, das Sim, oportunidades que estávamos tendo. Ele falou assim: meu filho, a oportunidade é um bicho cabeludo na frente e liso atrás. Então, quando ela está de frente a você, você tem que agarrar e não soltar mais. Porque se ela passar, você não consegue pegar. Então, eu tenho isso na minha cabeça até hoje, porque eu sei que Fernanda me deu uma oportunidade muito grande naquele momento, né?
em 2013, quando ela estava começando a gestão. E eu vi essa fala e meio que tenho isso como um mantra. Então, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu costumo agarrá-la com energia, fé e força para não deixá-la passar. Ó, tem um amigo que entrou aí, eu chamo de um novo amigo. Ele é um engenheiro que chegou em Ilhéus chegando e foi um dos que aproveitou a oportunidade e agarrou a oportunidade no meio de umas dúvidas, no meio de incertezas, que é o engenheiro George Moreno. Hoje E está dando show. ele está diretor-geral, não sei se é essa a nomenclatura, mas vai nesse caminho. É o diretor-geral, o chefe maior da Sutran, que comanda uma galera massa, né? E ele chegou chegando, né? Aproveitando a oportunidade. Quero mandar um abraço para ele. Valeu, Marcelo. Um abraço também para você. Um abraço aí para nosso diretor-geral da Sutran. A gente está enfrentando aí um diálogo tenso, né, com a categoria a respeito Legal. do PCCS que a gente está tentando Então, construir. existe uma possibilidade de construção, né? Estamos discutindo, na verdade, assim, esse é o plano do prefeito Mário desde o início da gestão, né? Construir as Sim. carreiras do município, porque é uma forma que você encontra de manter os talentos dentro da carreira pública. E Ilhéus é uma cidade com um potencial enorme, uma vocação à grandeza muito grande e precisa reter os talentos na prefeitura para que Sim. possa dar resposta à sociedade, né? Sim. Dar tom e tônus ao que Ilhéus precisa, que é crescer e responder à sua vocação. Eu acho que a categoria dos agentes de trânsito presta um Mas você excelente é serviço. suspeito para falar que você gosta muito do trânsito, você tem uma Pô, relação umbilical com o trânsito. Eu não posso lhe é, ouvir muito, não. mas eu tenho que elogiar a minha galera, pô. A galera que faz um trabalho maravilhoso. Tenho que lutar, inclusive quero te pedir publicamente aí, ó, com muita acessibilidade, converse com o nosso prefeito, com muito carinho, sente com os caras, ouça através agora do nosso diretor-geral da Sutran, ouça as demandas, o que puder avançar, avancem. São cidadãos competentíssimos. Eu acho que é a melhor safra de servidores públicos que tem acontecido em Ilhéus nos últimos anos. E os agentes de trânsito têm sido bastante exemplares, viu? Então, E assim, eu, eu defendo com muita alegria eles, porque eles realmente merecem, não que as demais não mereçam, né? Claro, obviamente que todas as claro. categorias merecem. Então, com muito carinho, preste bem atenção aí, avance bastante nas negociações. Sei que é difícil para quem está do outro lado, tá? Mas, ó, chega junto com a galera aí. Quero agradecer os amigos que estão chegando aí, ó, antes de você voltar para você. Muitos, me perdoe que às vezes eu não consigo ver aqui, mas eu vou. Doutor Alan de Itabuna, que eu sou fã, né? Doutor É Alá, um dos melhores entre os melhores. Viu? Me perdoe os demais, inclusive o senhor, mas doutor Alan é um dos não, melhores entre os melhores. Doutor Alá é percussor, Doutor Alá, a gente faz brand com ele, né? A gente vai seguindo. Doutor Alá é um eleitoralista de mão cheia aqui da região e da Bahia. Verdade. Eu queria só voltar um pouquinho para Eu a sua queria experiência. só fazer um adendo sobre Sim, a questão do trânsito, porque eu preciso aqui fazer justiça. sim. Sim. A Gilson, né, o subtenente Gilson, Isso, que sim, claro, ocupou, obviamente. Não, cara, cara. assim, desde quando ele sentou na cadeira, esse plano, né, de Sim, carreira dos agentes de da trânsito, ele vem categoria. construindo, dialogando, discutindo, me cobrando. Só que tem um Sim. detalhe, George, eu tenho uma aproximação um pouco, como poderia dizer assim, ele chegou agora, não tenho muita aproximação, então a cobrança dele é mais impessoal. Como o Gilson é amigo, então o Gilson É. ligava, eu não atendia, naquela correria, porque o amigo é o que mais sofre, né? Quando você tem a vida atribulada, você fala Tá assim, não, vendo, é Tenente? Gilson, eu atendo depois. Então acabou pagando o Beleza, preço Tenente. de ser amigo. É complexo isso. O Tenente tá ouvindo aí, ó. Tá vendo aí? Calma que na próxima. Mas o engenheiro George Moreno, é, ele tem estilo de malhador, né? Nome É Hulk, nome de Hulk. artista.
Já É um botaram o cara muito apelido dele de competente. Hulk. Ele é muito competente e vai conseguir construir com vocês da administração um excelente, um excelente projeto que vai ser bom para a sociedade, bom para a categoria. Eu acredito que pode ser feito realmente um belo trabalho voltado à categoria, entre outras que temos, né? Então, assim, são tops dos tops da administração pública que está na linha de frente lá, principalmente aquela galera que hoje Ilhéus está passando por uma transformação nos últimos anos, né? Eu nunca tinha visto tanto carro e assim, como é uma cidade turística, vem muita gente de fora, precisa ter competência, precisa saber o que está fazendo e nós temos boas equipes no trânsito. Parabéns a todos aí. Eu queria voltar um pouquinho, pedir para o senhor falar um pouquinho da experiência Senhor, aí você iniciando. brincou comigo, né? Você é da minha Hã? idade. Senhor, você brincou comigo agora. Não, mas é a questão do pronome de tratamento, não é nem prioridade. Ai, ai. Eu tive uma vozinha que chegava junto, né? Chamar as pessoas senhor, senhora, e se ela visse tratar diferente, o couro comia em casa. Então, é costume, né? É, eu também Mas sou assim. eu queria saber o seguinte: terminou a faculdade, né? Está iniciando a vida. É muito difícil, principalmente para jovens advogados. E o senhor teve um caminho virtuoso, ainda é jovem, já tem uma interessante carreira. Fale para a gente. Jorginho, um abraço, viu, Jorginho? Jorginho Fontes é um cara muito bom, viu? Você deve aproveitar muito mais eles aí, porque ele faz um belo trabalho, viu? Jorginho Fontes, eu acompanhei ele de perto no saque, foi um colega exemplar, um servidor exemplar, atendendo as pessoas maravilhosamente bem. Parabéns para Jorginho Fontes. Vocês aproveitem bem ele, viu? O que pode ser, você pode deixar para o jovem advogado que está iniciando agora o processo da carreira e está iniciando a vida? Os Já, salva-vidas também vão lembrar um pouquinho, os salva-vidas também dos PCCs do salva-vida, viu? Clériston Abner, um grande gestor também, Clériston servidor, é um líder lá no setor, é um uma grande pessoa servidor. que, desde o início da gestão, tem nos ajudado bastante. É um salva-vidas exemplar e tá, a gestão é muito, muito, muito grata a ele, desde a época que o salva-vidas ficava sob a responsabilidade da Secretaria de Administração. É ele que nos ajuda lá, é o braço direito nosso E lá. ele tem conhecimento de causa, viu? Com muita experiência, ele é muito sábio. Alisson Gonçalves está lá de longe nos vendo. Um abraço, viu, Alisson? Eu sou fã. Meu amigo Alisson, meu amigo Alisson. Estou devedor com você, Alisson. Eu sei disso, estou devedor. Muito. Ó, Murilo também está na área aí, a galera do skate. Forte abraço, viu? Bento, tem uma galera massa no skate aí. Receba os caras são bons de diálogo, tem uma construção. E Murilo é um líder entre várias equipes que tem, né? Uma galera muito massa. Então, eu queria o seguinte: fale um pouquinho dessa experiência que se passou, que muitos jovens vão estar passando nesse processo, viu? É de iniciar uma carreira jurídica, as dificuldades que é, né? As descrenças, mas com muita fé e muita dedicação. Jefferson, na verdade, assim, eu tive uma. Deus foi muito por mim, porque eu tinha uma amizade de longos anos com o Dr. Harrison. Nós fomos. O pai dele foi pastor da igreja lá em Uruçuca. E eu fui criado na igreja Assembleia de Deus. Então a gente teve uma Eu história conheço de também. adolescência. Hã? Você Também também eu conheço há foi? muito tempo. Eu conheço É, ele há muito tempo, antes até só de que ser doutor, só que o interessante é que ele nunca envelhece, é sempre daquele jeito ali. Eu nunca vi, ele deve, eu ainda vou descobrir o segredo dele. Então, assim, quando nós passamos a adolescência juntos e depois acabamos na juventude nos separando. Quando eu terminei o curso de Direito, eu encontrei com ele e ele falou, chefe, vá trabalhar com a gente. Então, eu acabei tendo a oportunidade, eu costumo dizer que peguei carona na cauda do cometa, né? Porque Harrison, um cara de uma inteligência peculiar, de uma sabedoria ímpar, de uma força de trabalho absurda, é um camarada que acorda
cedo e vai dormir tarde respondendo ofício às demandas. E eu acabei me espelhando muito nisso, né? Sim, Me espelhei muito nessa forma dele trabalhar e de se dedicar à advocacia. Não é fácil, tipo assim, a gente às vezes tem uma perspectiva de que advogar é algo apenas glamouroso, e na verdade vou lembrar aqui de uma frase do professor José Evandro Nascimento, que ele diz um assim, grande ó, grande professor, José Evandro. José Evandro foi meu professor na UESC, em economia, em introdução ao estudo do direito, e depois, em economia, eu fui reprovado, ele me reprovou. Aí imagine eu, aluno ProUni, começando a faculdade, aquela coisa de não poder perder, porque você tem que, né, ser aprovado, senão você é, perde a bolsa. O primeiro verdade. professor que eu encontro, José Evandro, eu falei, meu Jesus, eu vou ter que estudar. Rapaz, ia para essa biblioteca, estudei igual um condenado para passar na matéria dele, mas graças a Deus passei, tenho um carinho, uma amizade muito grande para o professor José Evandro. Então, assim, como eu vinha Falar em falando, carinho, só uma amiga aqui, eu gosto demais, deu uma provocada boa aqui. Eu tenho que responder para ela, não pode deixar passar. Ela disse: é notável quanto meu amigo Jefferson é fã da equipe e da gestão de Mário. Eu tenho grandes amigos realmente no grupo do prefeito Mário. Eu gosto pessoalmente muito dele. A gente está em lados diferentes no processo eleitoral da política, mas faz parte, né? Mas da vida estamos do mesmo lado. E eu mas, sou seu fã, viu, Soraya? Também, além dos demais. Mas minha amizade com você, Gerson, não é de hoje, né? Isso É de muito. Tem história, é verdade. tem muita Desde a época história. da JPT. Aí, assim, eu acredito que ter tido como um mentor, ter tido um tutor com experiência e envergadura de Harrison me ajudou muito. E no Sim, mais, é aquela coisa que o professor Evandro falava na sala de aula, né? O sim, advogado, ele se forma gastando a sola do pé e o cotovelo no balcão do fórum. Então, é correr atrás, é se dedicar, é saber que nunca sabe, é buscar, é estar pronto a se adaptar, é entender que a gente não é só o direito, né? Acho que é todo e sim, qualquer profissional tem que estar pronto às é verdade. mudanças. Se você não tiver adaptabilidade, se você não tiver agilidade para se adaptar e reconhecer os processos nessa sociedade líquida que nós vivemos, né? Na ideia de Bauman, a gente acaba ficando para trás mesmo. Então você tem que ter uma sagacidade, uma agilidade muito grande para entender os processos de mudança, que cada dia é mais rápido, mais ágil, menos, menos segurança você tem. Você hoje tem que aprender a pisar nas nuvens, né? Você não tem mais Verdade, nada sólido para você pisar. verdade. Acho que é isso. Pronto, eu acho que a gente você tem uma história muito bonita, muito legal, chegou ao top dos top das galáxias da Não, administração pública. não, amigo, que Agora, nada. Estou longe disso. Eu ainda sou uma aprendiz. Jefferson, eu tenho assim eu sinto o peso da responsabilidade que é o que Mário confiou, né? E o que a cidade de Ilhéus deposita sob minha responsabilidade. É muito pesado. Há dias em que você saber a responsabilidade que está sobre suas costas pesa demais. É uma é gestão verdade. muito complexa. Então, aquela coisa, a soberba é o prenúncio da queda. Então, eu procuro manter sempre a humildade e exercitar o ouvir, porque se a gente errar, é muito complexo. Verdade. Muito Eu queria complexo. saber o seguinte: agora a gente vai falar um pouquinho da administração pública, né? Tá. Não é nem, né, no processo da pandemia, que ainda não vamos tocar no assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a administração pública de uma cidade tão complexa para gerir como Ilhéus. Você, como advogado já de formação, diante das problemáticas, carreiras de vários tipos de servidores, tem que gerir. Fala um pouquinho dessa experiência que você está passando e o que podemos avançar ainda.
Jefferson, assim, é, Antes da a, pandemia, tá? Depois a é, gente chega na pandemia, que a eu, problematização vai ser maior. verdade. Eu vou te falar uma coisa que bastante, foi bastante assustador para mim. Foi bastante assustador. Quando a gente estava no momento da transição, eu estava ali, né, como membro da comissão de transição e o Dr. Ricardo Machado, que fez um trabalho muito Muito bom significativo. mesmo. Um abraço. Eu acho, eu acho que a transição do governo de Jabes para o governo de Mário foi uma das mais democráticas que eu presenciei. Eu lembro que, tipo, recebi a ligação do professor Jabes em um determinado momento, perguntando se estava tudo adequado. Dr. Ricardo Machado, mesmo depois do período de transição, ele foi bastante solícito com as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Eu só costumo dizer que ele me enganou um pouquinho, porque quando eu tive com ele de frente, né, na cadeira, ele falou: Uhum. que nada, rapaz, você vai tirar de letra isso aqui. Aquilo ali foi uma pegadinha que ele me deu, porque a complexidade é terrível. Aí depois, passado quase um ano e tanto, que eu encontrei com ele novamente, aí ele falou para mim: ó, meus cabelos começaram a nascer de novo. Aí eu falei: bom, os meus estão caindo, porque realmente é um lugar que absorve muito sua energia, né? Você lida ali com os contratos de serviços essenciais do município, que você não pode deixar faltar e ao mesmo tempo você precisa prezar pela qualidade. Você lida com a gestão das pessoas, na gestão dos servidores do município, que acabam sendo o contato direto com os cidadãos, com os munícipes. Você lida com. Acaba tendo que lidar também com o controle financeiro, com interação direta com a Secretaria de Finanças. Você tem o dever, né, de prestar contas, lidando direto com a controladoria. É um trabalho, uma secretaria que tem uma complexidade enorme e que, Mas o seu assim, antecessor era bom, viu? é Doutor excelente. Doutor Ricardo, Ricardo, deixa eu te falar, ele pegou a bomba maior. Ele pegou, pegou. pegou. Se bem que ficou algumas Teve, bombas para você desenrolar, né? mas não tem. Isso eu ouvi de um colega e é verdade. Você não tem final de governo que não deixe problema, porque a gestão pública é complexa, né? Enfim, E a ideia é que você não ocupa, a cadeira não é sua, né? Você está ali de é isso. passagem, você está ali com o objetivo de fazer o melhor serviço possível para a população, vai sair e outra ocupará seu lugar. A Sim. ideia o patrimonialismo passou, então nada é seu. Você faz a gestão, você tem o dever de prestar o melhor serviço possível, né? Enquanto você estiver ali. Agora, Então, eu quero saber o seguinte: nesse processo da administração pública, houve vários avanços nas leis, né, que regula todo o processo. Eu sou leigo totalmente no assunto, mas eu vejo pessoas defendendo que houve avanço, outros têm algumas críticas. Na sua opinião, as leis, elas engessaram muito o processo ou deram mais tranquilidade para o gestor? Eu falo tecnicamente falando, né, da administração. ó, a administração pública nos últimos 10 anos tem passado por uma dificuldade muito grande, porque o gestor ele precisa tomar decisões de certa maneira, que guarda um grau de complexidade muito grande. Você vive num sistema que regula essa administração muito engessado. Há órgãos de controle que têm uma perspectiva, às vezes, equivocada e, às vezes, pré-concebida de quem está na cadeira pública.
e nós temos visto diversas pessoas boas, capacitadas, honradas, probas, que afastam-se do serviço público e da administração pública. Às vezes a administração pública perde muito, às vezes não, a administração pública perde muito por causa disso, por conta desse emaranhado de normas e procedimentos que engessam um tanto quanto a administração. Eu estou fazendo uma crítica aqui bem ousada e não sei se pertinente, mas assim, a gente fala muito em gestão, mas o olhar ainda está no meio, o olhar ainda está no processo para se alcançar o fim. Você não tem feito ainda um olhar sobre o que se alcança, e sim qual meio que você utilizou para. Então, acho que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer no Brasil, no tocante à liberdade do gestor, encontrar a melhor solução para o serviço público, para atender a população. Acho que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Há uma linha, assim, um clamor, às vezes, para que o secretário de administração seja bem tecnicista, né? Mas ele precisa também ter um jogo de cintura para também ter um conhecimento de política também. Falar em política, entrou aí o Zeri Santana. Um grande abraço, meu amigo Zeri. Boa recuperação, viu, meu querido? Nosso amigo. Gente boa. Tô fã. Eu queria saber o seguinte, você é daqueles defensores de que o tecnicismo venha estar imperando, ou você acredita que pode juntar as duas coisas? Eu acredito, Gerberson, Na parte da que administração, né? Eu falo. sim. Eu acredito que se faz uma boa gestão com política pública consistente, com diretrizes consistentes, com ordens vindas do gestor maior, clara, concisa e diretiva. Então, assim, eu dou graças a Deus de ter um prefeito como Mário Alexandre, pois ele é muito claro em suas determinações. Então, ele é um ser humano bastante sensível e ele sempre nos coordenou com a ideia de executar a política pública visando o bem da população, visando a valorização do servidor. Foram diretrizes muito bem estabelecidas desde lá da campanha dele. Então, assim, eu lembro que assim que ele venceu a eleição, Otto Alencar, que é um grande gestor, médico e ocupou diversos cargos, pediu para que alguns assessores dele tivessem uma conversa comigo e me orientasse, já que eu seria o secretário de administração, no tocante à despesa de pessoal, no tocante ao plano de desligamento que nasceu como pai, né? Nasceu como plano de afastamento voluntário, não, plano de aposentadoria incentivada e acabou virando PDV. Isso tudo foram diretrizes dadas por Mário desde antes dele sentar na cadeira, desde o período da transição. Então, ele se mostrou uma pessoa muito preocupada e conhecedora dos problemas da cidade. E isso eu acho que se reflete agora, nesse último ano de gestão, quando as pessoas veem a transformação de Ilhéus. Uma transformação que, na verdade, começou lá atrás, né? No aumento da credibilidade da gestão, no momento em que eu me lembro, Jefferson, do primeiro convênio que nós fizemos com a Condé, o convênio que fundamentou o programa Asfalto Legal, né? Um diretor da Condé virou para a equipe técnica nossa, conversa de bastidor, vou falar aqui, não há nada demais, falou bem assim, pode fazer o convênio aí no valor que for, porque a gente só vai fazer o primeiro repasse, porque eles não vão acertar nem prestar conta para receber as demais parcelas. Então, foi um desafio muito grande para Mário reconstruir a credibilidade do município de Ilhéus. E isso tem reflexo na força que o governador tem colocado, né? Nos investimentos do Estado na cidade de Ilhéus. Você vê que Ilhéus é um canteiro de obras. E isso é muito fruto
desse trabalho técnico que é realizado, sem esquecer a política. Porque no modelo de administração pública brasileira, se você não tiver o olhar técnico, você não consegue colocar a obra na rua. Se você não Sobre, técnica, tiver... sobre essa coisa técnica, quero mandar um abraço aqui à nossa querida amiga, doutora Larissa Montinhos, um forte abraço. Valério Bonfim, um forte abraço, querido. Boa noite. Nossa Meu amiga, querido amigo Hélio Ricardo, um beijo Hélio no coração, Ricardo, Hélio. meu amigo, meu colega, gente boa demais, Raquel Moraes, saudade, Hélio. Raquel Moraes de Itabuna, nossa companheira. Ah, Um forte excelente. abraço para você. Eu queria saber o seguinte, nesse contexto do processo da administração que você citou, ainda podemos avançar mais nas questões de construir. Eu falo administração porque é uma pasta que é um motor, né? O governador, você deu um exemplo aí, ele consegue colocar técnicos em pastas que às vezes era para ser também da política, né? Mas ele coloca técnicos que avançam na construção de parcerias com a iniciativa privada, as chamadas PPPs. Você acha que é uma coisa sem volta, uma chegada das PPPs também para os municípios? Sim, sim, sim. Sim, porque você, Jefferson, encontra hoje o Estado, me refiro ao Estado, todos os entes que o compõem, né, tanto a União, o Estado e os municípios, com o seu limite a sua capacidade de investimento muito comprometida. E há necessidade de investimento público, de investimento em infraestrutura urbanística, investimento de infraestrutura de exploração das belezas naturais, não só de Ilhéus, mas da nossa região, acaba demandando a necessidade de estabelecer essas parcerias, que não é um procedimento fácil, né? Nessa gestão do prefeito Mário, a gente não conseguiu caminhar com nenhuma parceria, porque a gente estava na linha ainda de construção de estruturas administrativas, de capacitação de servidores, de capacitação de equipe, mas há uma expectativa muito forte que logo ali à frente a gente consiga estabelecer parcerias público-privadas estratégicas para alavancar o desenvolvimento da cidade, porque você tem áreas em Ilhéus de uma potencialidade enorme e que, sendo muito realista, o investimento público para a exploração dessas áreas será muito difícil de se alcançar, entende? Então, tipo assim, você tem áreas vocacionadas à exploração que o município não vai ter condições de investir. Então, aí demanda efetivamente um investimento privado junto com a oportunidade dada pela administração pública para que a cidade possa ser melhor usufruída pelos cidadãos, né? Pelos munícipes. As parcerias, eu tenho reserva só quando se trata de saúde, porque, infelizmente, é uma área muito sensível. Saúde e educação, eu acho que deveria ter o maior cuidado na hora de fazer as PPPs. É uma visão minha, particular. Mas eu respeito quando ela é bem feita, né? Quando ela é bem feita. Mas na área, em outras áreas da administração pública, ela pode avançar, não pode? Ou você Eu acha que pode ser acredito, ampliada para privado? eu acredito que assim, quando você tem um objetivo claro de melhorar e alcançar um bom serviço e uma boa estrutura, e você tem ali, quando você fala de uma PPP, você acaba tendo os números de controle, né? Sim. Os contratos de desempenho, em que você vai ter claramente ali especificado o que é que se espera alcançar em termos de números e de indicadores de qualidade do serviço e dos indicadores de qualidade do que se espera alcançar com aquela obra. Quando isso é bastante aberto, acompanhado pelo Ministério Público, em que você segue todos os trâmites, e isso é bastante esclarecido à população, eu acho que você tem a possibilidade de ter um leque maior de possibilidade de utilização desse instrumento, entende?
Eu não penso que isso deva ser limitado. Agora, é algo que eu volto a dizer, que a gente não experimentou nessa primeira gestão de Mário. A gente não, nós não tivemos perna para alcançar isso. A gente se preocupou mesmo na execução das emendas que estavam paradas, de convênios que estavam sem sem o andamento, né? Sim, Estávamos com diversos investimentos da área de saúde atravancados por questões burocráticas, por questões documentais. A gente conseguiu avançar isso na área da educação também. Então, acho que nesses primeiros 3 anos e alguns meses no mandato de Mário, nosso principal foco foi colocar o que tínhamos dentro de casa nas ruas. Então, sim. a execução de todas as emendas, a execução dos convênios, tudo isso a gente conseguiu colocar na rua e é o que a população está vendo, né? Os novos postos, a reforma dos postos, a requalificação dos postos, a requalificação da pavimentação. Aí, É, no caso, são parcerias, os convênios são parcerias, são é novos investimentos. público-público, público-público. São as parcerias com o governo do Estado, parceria com os ministérios e as emendas dos deputados federais que foram votados e tinham. E Mário acabou. Loura ontem numa live falou, e é bem verdade, Mário. Ó, você teve voto lá em Léus, bora lá, vai ter o que para a cidade, independente de partido, independente de relacionamento político. Então aqui nós temos emenda, por exemplo, do deputado Sola, né? Sim, Do sim. deputado Josias, que tem uma ligação muito grande aqui, temos emenda dele também. Bebeto foi um dos grandes arrecadadores de recursos para aqui, né? Por ser conhecedor da cidade, conhecer a problemática da cidade, nos ajudou muito com as emendas colocadas aqui na cidade de Ilhéus, lutou por um projeto maravilhoso, que se não tivesse sido contingenciado, teríamos tido assim uma revolução, não só na cidade, mas na região, que é a central de abastecimento. O projeto continua lá no Ministério da Sim. Agricultura, e a gente continua fazendo, envidando esforços políticos e de articulação para conseguir trazer essa obra para o município de Ilhéus. Mário continua imbuído nesse propósito, junto com Bebeto, o suplente senador, né? Bebeto. Isso. Então a gente está Inclusive, lutando por isso. Né? inclusive, eu lembro muito bem quando nosso amigo Vivaldo Mendonça Isso. falou sobre esse projeto e ele até me sugeriu algo que até pouco tempo eu ouvi até Vila Nova falando sobre o geral. Mas eu acho que, dentro do que você está falando sobre as emendas, e o que Mário falou sobre o cidadão ter voto aqui, vocês poderiam pegar lá os caras que tiveram voto em Ilhéus, tentar fazer um pacote para poder viabilizar esse projeto. É uma coisa interessante. Porque eu acho que, se não for assim, não vai sair esse projeto. Na verdade, quando você fala de recursos públicos, sobretudo na esfera federal, há necessidade de uma articulação política muito grande. Né? E Mário, ele tem uma habilidade interpessoal enorme. Mário tem um carisma maravilhoso. E todas as vezes que ele reúne com os deputados da bancada, ele acaba conseguindo amealhar esses recursos para Ilhéus. Então, eu acredito muito, muito mesmo na capacidade de articulação de Mário e acredito que esse projeto a gente vai conseguir tirar do papel. Vivaldo Mendonça tem uma participação muito importante, porque esse Sim, projeto ele é oriundo da CAR, quando da cá, é isso mesmo. ele estava, Isso acho mesmo. que presidente, né? Eu não conheço Grande bem a Diegão estrutura. entrou aí, ó. Grande Hã? Diegão, um abraço, viu? Sou fã, Diegão entrou aí. O Ah, cara Diego, faz a diferença lá no rapaz, Cruzeiro. diferente, diferente. Esse rapaz brilha, Diego é maravilhoso. Então, assim, Vivaldo ele tem um papel importantíssimo nesse projeto e eu acredito que com a articulação de Mário, Bebeto, o reconhecimento da base do governo na cidade de Ilhéus, deixando de lado a política, nós vamos conseguir sim esse recurso. Eu acho que pode ir a mais, viu? Na minha opinião. Pode juntar os caras da base, mas os que não são da base também.
porque dos 39 deputados, eu acho que quase todos tiveram voto em Deus. Eu acho que pode tomar uma força-tarefa e vir uma emenda de bancada para ter viabilidade o projeto. Se for É, assim, juntando os istas da vida, todos os istas, juntando força, essa galera que diz que o governo federal é que está bancando a ponte, ou não, pode juntar todo mundo agora e bancar a Feira do Malhado, na minha opinião. Pode dizer, agora nós vamos trazer aqui também, colar, eu acho que se unir todo mundo pode sair. Como o Zé falou, a emenda também de Valmir, todos os 39 deputados podem contribuir, tá? Presidente Ednei Mendonça, um forte abraço aí, está aí na área. meu professor, É, é, tomara que ele tenha ouvido o que eu falei dele aqui. Eu queria saber o seguinte: na administração pública você tem as problemáticas particulares, né? Eu queria saber um pouquinho de você sobre os precatórios que anos e anos às vezes ficam, né? E trazem problemas gestão por gestão. Nós estamos bem no processo. Eu acho que nos últimos 40 anos nós temos grandes problemas, né? Mas eu acho que também nos últimos anos teve alguns avanços. O que é que você tem a nos falar um pouquinho sobre? No tocante aos precatórios, nós tivemos uma dificuldade bem ímpar, que foi a emenda constitucional número 100. Essa emenda estabeleceu como prazo limite para pagamento de todos os precatórios 2024. Eu posso estar me enganando aqui com a data, mas deixou um prazo muito exíguo porque fez parte de uma política de saneamento das contas públicas para deixar os entes da União mais saneados do ponto de vista financeiro, com objetivo de criar as possibilidades de você ter mais investimentos, né? Aí você vai investimentos na área de saneamento, habitação, mobilidade, tudo isso depende dessa capacidade financeira que os entes precisam ter. Então, pensando dessa forma, sobreveio essa emenda constitucional. E nessa emenda constitucional você tem uma obrigação da União que não foi cumprida, que é a criação de um fundo em que a União criaria os meios para que os entes, tanto Estado quanto municípios, pudessem pagar os precatórios e desonerasse dessa dívida de maneira financiada, meio que como um subsídio, né? Um subsídio. Entrou uma ligação. Ocorre que a União Normal. não cumpriu essa determinação e os municípios se viram com uma obrigação sendo cobrado pelos tribunais e o município de Ilhéus, como tem, né, uma dívida muito grande, uma dívida trabalhista muito grande, na casa de seus 250 milhões de reais, a presidente veio com a força constitucional exigindo que fizéssemos um acordo que tivéssemos que aumentar a nossa parcela de pagamento. Então, quando a gente assumiu a gestão, Ilhéus pagava cerca de 600, 700 mil por mês de precatório. E com o acordo que foi feito, essa obrigatoriedade só de precatório subiu para cerca de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mês. Isso atrelado aos RPVs, que são as execuções que tramitam na Justiça do Trabalho de primeiro grau, né, nas varas trabalhistas, nas 3 varas trabalhistas de Ilhéus, a gente tem cerca de mais 600 mil reais de bloqueios que o município de Ilhéus sofre. Então, a gente está falando aí uma ordem de pagamento de quase 2 milhões e meio mês. Isso, se você multiplicar nos 2 anos e meio do acordo, você vai para ordem de quase 55 milhões de reais, mais de 55 milhões de reais de pagamento de precatórios. Então, essa é o dever do município, né, que a gente, estando nesse momento na gestão, nós não podemos nos surtar, mas, entretanto, é importante que a população saiba que é um esforço que foi feito na gestão para sanear as nossas dívidas. Então, o município de Ilhéus também, na gestão do prefeito Mário, alcançou credibilidade junto ao TRT, junto às varas do trabalho,
E para além de pagar as dívidas, a forma, digamos, convencional, talvez a palavra adequada não seja convencional, mas a forma dialogada que a gente tem feito a gestão com as entidades sindicais diminuiu muito a incidência de novas ações e a geração de novos precatórios. Dizer que não existe mais nenhum precatório ou nenhuma ação também não é verdade, porque a relação capital-trabalho sempre há de ser conflituosa e vai buscar sua pacificação nos tribunais, né? Na justiça. Lá é o lugar de se encontrar a pacificação social. Mas nós temos procurado fazer uma gestão responsável, uma gestão cumpridora da legislação trabalhista para evitar o crescimento de novas ações e a geração de novos precatórios. E temos feito assim um esforço muito grande para a quitação dos existentes. Então, realmente é um trabalho muito difícil você pagar o débito e evitar que nasça novos débitos. Então, tem sido muito complexo. Isso, lógico, com a ajuda muito grande da Procuradoria do município, doutor Jefferson, que tem sido muito diligente no diálogo com o TRT, na compreensão do TRT dos problemas do município, mas é algo realmente que foi um desafio para a gestão do prefeito Mário. O tempo está se exaurindo, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que eu acho pertinente e eu defendo muito os servidores. Os servidores que foram afastados, existe a perspectiva de diálogo para reconstruir essas perdas? Jefferson, a gente enfrenta esse problema aí já há praticamente 2 anos. É um problema do ponto de vista jurídico complexo. Quando nós abrimos o PDV, aliás, assim que a gente, março, abril, mais ou menos 2017, houve a propositura da ação civil, que culminou, na ação popular, que culminou com o afastamento desses servidores, né? Então, ali já havia nos planos do prefeito Mário Alexandre a criação do plano de desligamento voluntário, e eu me recordo de, por diversas vezes, alguns servidores dizer, rapaz, faça adesão ao PDV, porque há um impedimento claro do STF de que a condição de permanência no serviço público sem a prestação do concurso é um fato inconstitucional que demanda sua correção pela administração pública. Então, assim, foi algo bastante dialogado, bastante avisado às entidades sindicais, aos servidores, e calhou que alguns não atentaram. E sobreveio uma decisão de primeiro grau. Dessa decisão, o município recorreu. Um minutinho, até que você já desse uma fechadinha para a gente terminar e depois uma situação complexa. Para fechar esse assunto, é uma situação complexa que eu tenho um parecer do MP de primeiro grau, parecer do MP do tribunal, tenho um parecer da Procuradoria-Geral da República no STF, dizendo que a sentença de primeiro grau está correta. Então, assim, é uma complexidade jurídica muito grande a gente enfrentar isso para atender o pleito desses servidores. Muito obrigado, viu, doutor? Um forte abraço para o senhor. A gente vai ter uma nova depois para bater um papo e avançar, viu? Fica de coração um carinho. E agradecer aos amigos que nos acompanharam também. Vai fazer uma segunda com mais... a entrar em algumas coisas que é mais interessante. Desculpa aos que a gente não pôde citar, né? Um forte abraço. Obrigado, meu amigo.